Olá a todos, sou Gustavo Rocha, professor do curso de Medicina da UFSJ em Divinópolis. Vou fazer essa aula hoje sobre as infecções no paciente imunossuprimido, né? Uma aula introdutória, mais geral, mas para abordagem e os mecanismos que levam esse paciente a se tornar imunossuprimido e aí ter o risco de ter infecções oportunistas, né? E muitas vezes graves e tal. Então, nós vamos ver, primeiro nós vamos rever os principais mecanismos de defesa contra as infecções, né, de uma maneira geral, e as implicações das deficiências desses mecanismos, né, o que vai gerar. No segundo momento, nós vamos ver as principais infecções nesse paciente, especialmente em pacientes com neoplasias hematológicas, e depois nos pacientes com imunodeficiências congênitas, né, são situações bem distintas, mas que levam à queda da imunidade. Bom, em relação aos mecanismos de defesa, né, nós temos vários, estou citando alguns aqui que são mais ilustrativos para essa aula. As células brancas do sangue, os granulócitos, temos a imunidade celular e humoral, né, o envolvimento de células do sangue. As barreiras físicas, pele principalmente, né, o tegumento, o sistema tegumentar, a pele, o trato gastrointestinal. Os outros órgãos, a disfunção dos outros órgãos, o estado nutricional e as doenças concomitantes, que também podem alterar aí, de alguma forma esses mecanismos de defesa. Em relação aos granulócitos, né, eles são produzidos na medula óssea a partir de fatores de crescimento, né, que induzem a produção dos granulócitos. Esses fatores são liberados por outras células, por outros tecidos e por situações distintas. Então, a medula, ela começa a produzir essas células brancas, que é a granulocitopoiese, que vão para o sangue periférico, onde sofrem maturação para agir contra os agentes estranhos, os vírus e bactérias. Então, no estado de inflamação dos tecidos, né, por qualquer motivo, e aí nós falamos mais de infecção, isso gera uma resposta humoral, um dano endotelial, e esse endotélio vai produzir uma reação ali local e vai atrair neutrófilos, os eosinófilos, os macrófilos, né, os granulócitos. Então, isso é a resposta normal do indivíduo. Quando uma pessoa faz uma quimioterapia, né, esses medicamentos quimioterápicos, primeiro, eles atuam diretamente na medula óssea, reduzindo ou abolindo essa hematopoiese, e aí leva à redução dos granulócitos do sangue, né? Então, essa imunossupressão, por quê? Por deficiência na produção nível de medula óssea. Isso é o principal fator de risco para infecção nesse contexto, né? A baixa produção ou a mínima produção dos granulócitos em nível de medula óssea. No caso aí desencadeado por quimioterápicos, mas pode ser desencadeado por outras questões, outros medicamentos, infecções que infiltram a medula óssea, enfim. E não só o número, né, a queda no número dos neutrófilos, dos macrófilos, mas a função, eles ficam com a função prejudicada. Às vezes o número nem está tão baixo ali na contagem do hemograma, mas eles não estão agindo bem. A imunidade celular, então, ela é responsável, ela auxilia na eliminação dos patógenos, especialmente os patógenos intracelulares. Então, são os linfócitos T, né, citotóxicos, ou os linfócitos T responsável por reação de hipersensibilidade tardia, né, de imunidade celular. Então, essas células levam à ativação de macrófagos que vão liberar citocinas, né, que vão atrair essas células efetoras aí, celulares, dos linfócitos T, que vão, então, atuar naquela infecção, né, principalmente patógenos intracelulares, como nós estamos falando.
Então, onde o anticorpo, né, os fatores de complemento não conseguem atuar efetivamente. Então, numa situação, por exemplo, alguns quimioterápicos que são citotóxicos, ou radioterapia, quando uma área grande que é irradiada, ou o uso de imunossupressores, no caso, por exemplo, um transplante, ou a própria infecção do HIV, levando a AIDS, né, que tem uma queda de linfócitos TCD4, essas situações levam a uma deficiência da imunidade celular. E aí essa resposta, né, principalmente para patógenos intracelulares, fica deficiente. Já a imunidade humoral, que são os anticorpos, ela atua muito na eliminação de bactérias e outros agentes extracelulares. E aí nós podemos ver os linfócitos B, que a partir, né, de ligação com antígenos nesses linfócitos B, eles são diferenciados em plasmócitos e eles vão produzir essas imunoglobulinas específicas contra esses patógenos, esses antígenos, essas bactérias. E aí tem imunoglobulina G, imunoglobulina M, que são responsáveis por neutralizar os antígenos, por ativar o complemento e por opsonização dessas bactérias, justamente para poder conter aquela infecção e para ampliar a resposta inflamatória. Né? A imunoglobulina A, também sintetizada lá, linfócito B, ela inibe a motilidade da bactéria, impede a adesão bacteriana. Lembrando que a imunoglobulina A tem muito, né, nas secreções, né, na saliva, no leite materno. Então, algumas doenças, principalmente as doenças linfoproliferativas, leucemia linfocítica crônica, o mieloma múltiplo, né, que é um plasmocitoma, né, de linfócitos B, proliferação atípica de linfócitos B. A radioterapia e alguns tipos de quimioterapia que também levam à redução da produção das imunoglobulinas, né, das gama-globulinas. Então, essas situações levam à deficiência de imunidade humoral. São exemplos. Né? Falar do tegumento, né, é uma barreira física, a pele, né, uma barreira física, o trato respiratório, o trato gastrointestinal, geniturinário. Então, são locais que têm contato com o ambiente externo e, por isso mesmo, eles são colonizados por bactérias e fungos que são considerados uma flora indígena, a flora residente, transitória, que vive ali sem causar doença. E essa flora indígena também ajuda a prevenir infecção por patógenos oportunistas, patógenos realmente virulentos que vão causar doença. Então, alguns fatores auxiliam nessa barreira que, quando alterados, levam ao risco de infecção. Né? A acidez gástrica, a própria integridade da mucosa gastrointestinal, a saliva e o muco, né, nessas mucosas, o peristaltismo, os ácidos biliares, as enzimas digestivas e, como eu já citei, a imunoglobulina A secretória. São, então, substâncias e fatores que auxiliam a manter o funcionamento normal desse tegumento e impedir também a entrada e a ação de bactérias patogênicas. Então, a pele, ela sofre uma descamação já anormal, ela tem a sua acidez, o suor também, ele tem muito sal, né, ele é mais concentrado, exerce uma pressão osmótica quando, né, quando a pele é colonizada por outras bactérias, isso também é um fator de proteção. Então, a flora habitual lá, os estafilococos, que é a urinobactéria, ou fungos, né, malacés. E aí tem influência do clima, da localização, da idade, do sexo, da raça, ocupação, uso de desinfetante, uso de antibióticos, isso tudo altera a característica da pele que pode aumentar ou reduzir o risco de infecção. Então, uma pessoa, quando faz uma quimioterapia ou uma radioterapia, leva a alteração da pele que pode aumentar o risco de infecção. Né? Perda de pelo, ressecamento, redução da produção de suor. Isso tudo são fatores que podem contribuir que a bactéria
penetre, né, ou cause infecção na pele e penetre e possa cair na corrente sanguínea. E mais ainda, né, o uso de catéter, né, punção venosa, o uso de catéter de longa permanência para fazer químio, né, ou a internação que precisa do catéter central, isso tudo são quebras de barreira, né, que aumenta o risco de infecção, óbvio, isso é muito mais fácil da gente entender. O trato alimentar, por sua vez, existe ali uma flora aeróbia e anaeróbia. A flora anaeróbia ela ajuda também então a resistência de colonização de outros patógenos, né? Ocupa aquele lugar, não deixa outra bactéria entrar. Os antiácidos, o uso de antiácido, né, para tratamento, ou o uso abusivo desses antiácidos, a gente vê muita gente usando omeprazol, pantoprazol, inibidor de bomba de prótons. Isso aumenta o risco de colonização por flora, bactérias da cavidade oral, colonizar o intestino e eventualmente causar infecções, principalmente em pacientes que já têm alguma deficiência imunológica. E aí nós temos a mucosite, né? É um fenômeno, é uma inflamação da mucosa do trato gastrointestinal. É muito frequente pós-quimioterapia. Principalmente quando tem essa quimioterapia com efeito citotóxico, né, que leva à lesão das células da mucosa e leva a uma reação inflamatória local. Uma redução na produção da saliva também pode, por si só, levar a lesões, essas feridas, essas úlceras nas mucosas. E quando o paciente tem mucosite, aumenta bastante o risco de ter infecções invasivas. Então, tem estudo que mostra que a presença de mucosite pós-quimioterapia aumenta o risco do paciente morrer. A mucosite em si não é tão grave, mas é o risco de uma infecção mais grave acontecer pela quebra de barreira, né, ali do trato, da mucosa do trato gastrointestinal. Então, esquematizando um pouco isso, né, do lado de cá a pele. E aí nós temos ilustrado aqui um catéter que ele pode ser colonizado e pode causar uma infecção sistêmica, né, com essa bactéria entrando pelo catéter. Do lado de cá, a mucosa oral, esôfago, estômago, intestino e ânus, isso tudo tem bactérias já normais, comensais, da flora indígena. O uso de antibiótico leva a uma seleção de potenciais patógenos. E essa mucosa, às vezes, ela tá danificada, ela sofreu injúria pela quimioterapia, mucosite. E aí leva à translocação de bactérias da luz intestinal para a corrente sanguínea e causando, então, infecções, as sepses, né, bacterianas, que são graves e relativamente comuns no paciente pós-quimioterapia. Além disso, tem outras questões de outros órgãos que também pode aumentar o risco de infecção. Saindo um pouco da neoplasia hematológica, né? Então, o paciente que tem tumor sólido em outros órgãos, ele pode ter infecções também. Por quê? Porque esse tumor pode obstruir, pode causar fístula, pode causar lesões que antigamente, em locais que eram estéreis, e pode ter uma fístula, uma lesão que pode levar uma bactéria e colonizar e causar infecção naquele local. Ou alterar, né, o movimento mucociliar, enfim. Então, a reduzir a habilidade de tossir, de deglutir, de vomitar, disfunção da vesícula, né, da bexiga, causada por tumores do sistema nervoso central, tumores de medula. Então, isso tudo são fatores que também aumentam o risco de infecção, aí mais específicos, dependendo da localização do tumor, às vezes fatores mecânicos, aí, inclusive. Então, mesmo tumores sólidos, existe aí um risco maior de ter infecção. Então, mas obviamente, gente, esse quadro mostra isso. O risco é muito maior em neoplasias hematológicas, né? A própria neoplasia hematológica levando a neutropenia, como nós vimos, é o principal fator de risco de imunossupressão para as infecções. Mas não só isso, o uso prolongado de catéter, a hemotransfusão frequente, o uso de antibiótico, né, frequente, levando à resistência, a infecções, risco de infecções fúngicas invasivas, a mucosite,
e a deficiência de célula T, né? Por causa da doença ou por causa do tratamento. E a esplenectomia, no caso aqui, podendo ser uma esplenectomia funcional, a doença hematológica levando a perda de função do baço. Isso tudo, então, se a gente juntar essas coisas, o risco de infecções em pacientes com neoplasia hematológica é muito alto. E os pacientes com tumor sólido também, não tão alto assim, mas com fatores, como eu falei, locais de obstrução, de necrose, fibrose, fístula e a questão dos catéteres. Então tudo isso tem algum risco. Infecção de sítio cirúrgico, às vezes tem que ter uma abordagem do tumor, e isso levando, né, infecção de sítio cirúrgico e tal. Então, essas infecções, né, elas podem ser causadas por bactérias comuns, sepse por gram-positivo, gram-negativo, mas pode ser causado por bactérias e fungos e vírus atípicos, né, infecções oportunistas. Aí nós vemos muito herpes vírus nas mucosites, né, causando infecção de mucosa. Aspergilose invasiva, um fungo, aspergillus, levando a doenças pulmonares graves, invasivas no paciente imunossuprimido grave, nós vamos ver um pouquinho. E outras atípicas, né, nocardiose, rodococcus, tuberculose extrapulmonar. Então, tem várias infecções atípicas que podem ocorrer no paciente imunossuprimido grave. E os principais fatores nós vimos, o principal deles, então, é a neutropenia, é a granulocitopenia. E aí nós temos a síndrome clínica da neutropenia febril, isso é um capítulo grande da medicina interna, né? É uma condição frequente após quimioterapia, né? Mais ou menos 10, 15, 20, 30, 50% dos pacientes que fizeram quimioterapias para tratar tumor sólido. E a grande maioria dos pacientes com neoplasia hematológica, pós-quimioterapia, desenvolvem algum quadro de neutropenia febril, né? A maior parte desses casos, a gente às vezes nem consegue identificar a bactéria, o agente etiológico que está causando essa febre, essa infecção. O paciente que está neutropênico, ele tem uma resposta inflamatória muito deficiente. Então, às vezes, ele começa com a febre, está lá estável no leito, fez uma quimioterapia, está debilitado, mas começa uma febre. Opa, esse paciente já pode estar com uma infecção grave. Então, existe todo um protocolo para isso. Então, o paciente que tem menos do que 500 leucócitos, né, no hemograma lá do sangue periférico, por milímetro cúbico, e tem um pico febril, temperatura acima de 38,3 ou acima de 38 por um tempo maior que uma hora. Esse paciente é neutropenia febril, a gente tem que ser agressivo na abordagem desse paciente, fazer uma propedêutica extensa e iniciar tratamento rápido. Então, as bactérias, né, que causam essa infecção no neutropênico febril, né, a gente vê muitas bactérias comuns, os staphylococcus, os streptococcus, mas também os gram-negativos, né? Esse paciente, vamos lembrar que ele está num serviço de saúde, fazendo quimioterapia, está doente já há algum tempo, então ele tem risco de infecção por bactérias resistentes também, e outras, né, menos comuns. Pseudomonas, Acinetobacter, Tenotrofomonas, que parece um pouco Pseudomonas. Então, é preciso entender que os quadros sépticos num paciente com neutropenia febril pós-quimioterapia, ele tem um padrão de etiologia diversificado, diferente no paciente que vem da comunidade com um quadro séptico. E esse manejo depende essencialmente da duração e da intensidade da neutropenia. Quanto mais tempo esse paciente tem de neutropenia, maior o risco de ser uma infecção mais grave, uma infecção fúngica, inclusive, geralmente vai com mais tempo de neutropenia, e outras condições associadas. Então, é preciso, o paciente fez quimioterapia, está neutropênico grave, começa com febre, nós vamos fazer propedêutica, hemoculturas, exame de imagem, tomografia pulmonar, muitas vezes de tórax, né? Iniciar antibiótico larga expressa e monitorar rigorosamente esse paciente.
preciso, de fato, ser agressivo com esse paciente, porque o risco é de ter uma infecção grave que evolua rápido, né, se a gente não abordar isso rápido. Então, isso aqui, deixa eu passar isso aqui. Um paciente com mucosite, né, algumas fotos aí de mucosite, úlceras rasas, né, com fibrina, um material recobrindo, né, granulomatoso. Então, essas feridas, essas úlceras de pós-quimioterapia, é uma mucosite, né? Isso aumenta o risco, então, de uma bactéria entrar e fazer uma sepse. Outros exemplos, aqui já com provável acometimento viral, né? Ou cândida, né? Que também pode dar nesses casos de mucosite e tal, e de imunossupressão, são fatores que aumentam o risco de uma infecção mais grave. Aqui só para ilustrar o catéter central, no caso aqui um catéter bem sujo, né, com crosta, tem uma secreção saindo aqui dele, está inflamado, vermelho. Claro que esse catéter tem que sair, mas é o risco mesmo, o próprio ter o catéter, nós estamos quebrando barreira e aumentando o risco de infecção. Esse catéter, a bactéria pode entrar pela luz do catéter, né, de manipulação e tal, e pode entrar ali via extraluminal no local da punção, né, que eu quebrei a barreira, também pode entrar a bactéria por ali e chegar na corrente sanguínea. Uma tomografia do tórax, mostrando aqui uma área periférica de consolidação meio nodular, né, irregular, e em volta dessa área um infiltrado, que é um infiltrado em vidro fosco, um infiltrado tênue, fica meio borrado, né, essa parte do parênquima. Então, isso aqui chama sinal do halo. Isso é muito comum de ser aspergilose. Não é definitivo, patognomônico, mas é comum de ser aspergilose. Esse outro achado já é mais típico ainda, é o sinal do crescente, né? Que é exatamente aquele nódulo quando ele começa a dar uma pequena cavidade com produção de ar aqui pelo fungo. Então, isso aqui é aspergilose invasiva, tem uma coleção aqui também do lado de cá. É um paciente com aspergilose invasiva, com uma neoplasia hematológica pós-quimioterapia, né? E às vezes, quando ele começa a recuperar, a resposta inflamatória melhora e aparece já novas lesões pulmonares também. Então, aqui, só para a gente, né, um esquema interessante, né? Então, o paciente aqui, a gente tem a contagem dos granulócitos, dos neutrófilos, né? O paciente inicia uma quimioterapia, após alguns dias, aí, uma semana ou menos, dependendo dessa quimioterapia, da sua resposta, ele pode começar a desenvolver febre. Isso tem associação com a mucosite, com alguma malabsorção, a bacteremia, né? Então, ela entra, cai na corrente sanguínea, leva a infecção. E isso é o quê? O período que ele está neutropênico, né? Os leucócitos caíram muito, né? Os neutrófilos. Então, ele faz essa neutropenia febril e ele pode, né, ter, inclusive, né, aspergilose invasiva e tal. E quando esse paciente recupera os neutrófilos dele, que é a principal chance dele escapar dessa infecção, né? Então, na hora que a medula volta a funcionar, ele começa a fazer a resposta inflamatória, que é a chance dele melhorar, né? Então, é um esquema interessante de entender. E esse, mais ainda, né? Eu acho que esse gráfico é o melhor dessa aula, que é uma ponte, né? Uma ponte que esse paciente tem que atravessar. Ele faz a quimioterapia, né? E nesse momento, a medula óssea dele entra em falência. E aí a granulocitopenia fica muito profunda, muito intensa, né? A neutropenia. Então, ao longo desse processo, que existe esse momento em que ele vai usar antibiótico, se ele tiver febre, tiver sinais de infecção, é muito provável que ele necessite de um curso de antibiótico, e a recuperação dele, ou não, está muito associado com o quê? Com a melhora da neutropenia dele, né, que vem esses tempos ensolarados que tem a ver com o aumento dos granulócitos, no sangue periférico.
Então, em geral, as infecções bacterianas são mais precoces nesse momento de neutropenia e as infecções fúngicas aparecem um pouco mais tardia, tá? A gente usa até uma sequência de início de tratamento por causa disso também. Ele quase certeza dele passar por esse momento assim de neutropenia mais severa, né? Doença hematológica com quimioterapia pesada. Mas a infecção, muitos vão passar, alguns não, né? E às vezes com antibiótico a gente controla, às vezes a gente não controla se ele não recuperar a medula dele. Então, de fato, o fator mais importante aí é a recuperação da medula para ele poder vencer e atravessar essa tormenta da vida dele. Bom, agora vamos mudar um pouquinho de foco, também falar de imunossupressão, mas aqui nós vamos falar de um paciente com infecção recorrente, que chega, né, na atenção primária, chega no consultório especializado. Esse paciente, isso é uma queixa comum em pediatria, né? O paciente está tendo infecções, né, repetidas ao longo desse ano e tal, então nós temos que pensar o seguinte: essas infecções recorrentes, esse quadro traduz um distúrbio imunológico, uma imunossupressão? Ou isso é mais comum, a gente vê muito em pré-escolares, né? Pessoas de 2, 3 anos que eles podem ter até 8 episódios de infecções respiratórias altas por ano, e muitas vezes são infecções autolimitadas, que o paciente está crescendo, mas está tendo, porque está tendo contato com os patógenos e muitas vezes, né, isso pode não traduzir de fato um defeito do sistema imune. Isso chega para a gente, às vezes, com essa dúvida, com essa hipótese, mas nós temos vários fatores não imunológicos que aumentam o risco de infecção, né? Então, a exposição aumentada aos agentes infecciosos, a criança que começa a escola, o contato com irmãos, com outras pessoas da comunidade. Os quadros atópicos e alérgicos, pacientes com dermatite atópica, com asma e com uma alergia respiratória mais intensa, né? Alguns fatores anatômicos, principalmente que levam a defeito mucociliar, aumenta o risco de infecção, não necessariamente denotando deficiência imunológica. Distúrbios circulatórios, a presença de corpo estranho, né? Às vezes tem um corpo estranho no ouvido e aquela criança está tendo otite de repetição. O refluxo também, né, gastroesofágico, levando ao risco de infecções respiratórias, né, pneumonias de repetição, bronquite. Então, de uma maneira geral, tá, gente, assim, só ilustrando isso, dos pacientes que procuram o atendimento por apresentar infecção recorrente, 50% desses pacientes não tem nada de alteração específica. Tem infecção recorrente, por exposição mesmo. Então. 30% tem uma alergia que precisa ser melhor controlada, que aí reduz essas infecções, a ocorrência das infecções. 10% deles tem alguma doença mais grave, mas que não é imunológica, né? Alguma coisa anatômica, ou às vezes uma lesão tumoral, um refluxo mais grave, né? E apenas 10% que vão ter, de fato, uma imunodeficiência. Então, o paciente muitas vezes chega com essa hipótese, né, de imunodeficiência, e na hora que a gente faz essa avaliação, não tem imunodeficiência de fato. Mas nós estamos falando aqui das imunodeficiências. Então, existem algumas suspeitas, quando suspeitar de fato de imunodeficiência, né? Então, é legal esses 10 sinais de alerta, né, para a imunodeficiência primária, né? Se tiver 2 deles, a gente suspeita. 4 ou mais infecções de ouvido por ano, em um ano. 2 ou mais infecções de seios da face, sinusites graves em um ano. 2 ou mais meses usando antibiótico com pouco efeito. 2 ou mais pneumonias no ano. A falha de ganho de peso, crescimento e de desenvolvimento da criança.
A infecção recorrente profunda de pele ou abscesso de órgãos profundos. As candidíase oral, né, persistente ou infecções fúngicas persistentes da pele. A necessidade de uso de antibiótico endovenoso para melhorar a infecção. 2 ou mais infecções sistêmicas mais profundas, né, incluindo a sepse e tal. Ou a história familiar de imunodeficiência primária. Então, se eu tenho 2 fatores disso, é importante investigar a história familiar, está aqui como um fator, né, único. Eu posso suspeitar de imunodeficiência primária e aí nós vamos fazer essa investigação. Quais são essas imunodeficiências primárias, né? A deficiência de imunidade humoral, por deficiência de produção de linfócitos B, mais ou menos 50% dela. A deficiência de imunidade celular, né, de linfócito T, mais ou menos 10%, mas tem a deficiência combinada de linfócito B e T, dá uns 20%. Deficiência de fagocitose, né, mais de função dos mononucleares e polimórficos que estão com deficiência de fagocitose, 18%. E a deficiência de complemento, que a gente fala também, mas ela é mais rara, mas aparece deficiência de complemento, e aí aumenta o risco de algumas infecções. A deficiência de linfócito B, ela começa após a queda dos anticorpos maternos, então depois dos 6 meses de idade, e essa criança vai ter risco de infecções por streptococcus, estafilococcus, giardia, né? Sinusite, pneumonia, diarreia. Na criança após 6 meses, que às vezes pode ser uma deficiência de linfócito B naquelas condições. A deficiência de linfócito T ela é mais precoce, né? Entre 2 e 6 meses. E o paciente começa a ter emagrecimento, diarreia, e aí começa a ter as doenças oportunistas, micobacteriose, citomegalovirose, candidíase, pneumocistose. Né? A deficiência do sistema fagocitário também ela é precoce, levando a infecções aí mais comuns, gram-positivos e gram-negativos, dermatite, celulite, abscesso, lesões orais, né? Às vezes osteomielite mais grave. Isso são defeitos de fagocitose, podendo acarretar esse tipo de infecção. E a deficiência do complemento, ela é variável quando que aparece. Esse paciente ele tem um risco de infecções invasivas por bactérias capsuladas, né? Aí as Neisseria meningitidis, pneumococo, Escherichia coli, que também é capsulado. Então, sinusite, pneumonia, meningite, artrite, sepsis, né? Podendo ocorrer. Como é que faz uma avaliação inicial básica? Então, esse paciente, essa criança, geralmente, que chega com essa história de infecção recorrente, a gente faz toda aquela avaliação, a gente descarta um quadro alérgico, um quadro por outra doença, né, que pode estar causando aquela infecção. A gente tem a suspeita de uma imunodeficiência primária. Então, nós vamos pedir de cara, né, a dosagem das imunoglobulinas, podendo dosar anticorpo vacinal para ver se ele fez resposta vacinal aos anticorpos. Isso tudo para investigar uma deficiência de linfócito B. A eletroforese, então, de imunoglobulinas é interessante, né? Os linfócitos T. Deficiência de linfócitos T, a gente investiga vendo os linfócitos totais no sangue periférico, a dosagem de IgE, alguns testes cutâneos, né, como PPD e tal, imunofenotipagem, podendo ver se tem resposta celular tardia e tal. Imunofenotipagem é a gente ver quais são os tipos de linfócito que o paciente tem. Linfócito CD4, CD8, né? Então a gente faz isso. Existe esse exame. A deficiência de fagocitose nós vamos ver pelo número, né, de leucócitos, a dosagem de IgE, a deficiência de complemento, a dosagem de fatores do complemento, CH100, C3, C4 são os mais dosados aí na prática. Então, quando a gente de fato pensa numa imunodeficiência, nós vamos fazer, para rastrear inicialmente, dosar esses exames, esses elementos aí no sangue periférico. Se realmente tiver alterações que suspeita aí de fato imunodeficiência primária, esse paciente vai ser encaminhado, existe ambulatórios específicos de imunodeficiência primária ou hematologia, dependendo do caso, para poder fazer outros tipos de propedêutico mais avançado, fechar diagnóstico e fazer tratamento.
né? Não é isso que nós estamos abordando hoje. As principais referências, o livro do Mandel, que tem capítulos, né, de infecção recorrente, e especificamente capítulo de neutropenia febril, né, tem protocolos, né, para isso. E o livro do Leão, Pediatria Ambulatorial, que aborda lá, tem um capítulo da criança com infecção recorrente. Eu acho que é interessante esse capítulo. Muito obrigado, era isso que eu tinha para falar. Se cuidem e até a próxima.